pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jussiele e nós vamos continuar falando sobre a arte grega. Hoje iremos falar sobre pintura, música e teatro na Grécia. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês o Palácio de Knossos, que fica em Atenas. Nesse palácio ainda tem algumas ruínas, tem ainda os resquícios do que foi arquitetura e do que foi uma pintura, que tinha lá um pedaço ainda de afresco preservado nesse local. Essas pinturas, com o tempo, elas acabaram desaparecendo, porque infelizmente os gregos não tinham o costume, o hábito de pintar afrescos, não tinham o hábito de fazer grandes murais. Eles pintavam muito sobre madeira, e a madeira, com a ação do tempo, acabou desgastando e a gente não tem aí esses fragmentos guardados. Enfim, na arte egéia, lá no comecinho, da influência grega, eles pintavam seres marinhos e motivos florais. Depois é que são encontrados nesses resquícios de afrescos algumas cenas cotidianas, cenas de paisagem ou de pessoas. O que nós temos preservados até hoje de pintura são as pinturas em vasos. Esses vasos eram vasos decorativos, mas também tinham funções, eram objetos funcionais. Eles serviam para armazenar água, armazenar perfume, alguns líquidos e água aí para rituais que eles consideravam sagrados. Esses desenhos feitos nos vasos, existem duas técnicas, chamadas de cerâmica vermelha e cerâmica negra. E nós vamos ver alguns exemplos que eu vou colocar por aqui para vocês sobre esses vasos, né? Esses vasos, eles contavam histórias. Então nós temos aí alguns vasos com a história de Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Então tinha contando os feitos heróicos que tinham aí no livro de Homero. Também são encontrados muitos vasos que contam a história da mitologia grega. Então nós temos aí alguns exemplos destes vasos. Na técnica da figura vermelha, eles pintavam somente a parte negra, que era do fundo, e deixava vermelho, que era da própria cerâmica. Então isso dava aí uma riqueza de detalhes maior e eles conseguiam fazer até certos volumes nessa peça. Bom, a gente tem como exemplo também o Rapto de Perséfone. É uma pintura, um afresco, uma pintura mural, que está preservada aí até hoje. Nessa pintura do Rapto de Perséfone, a gente tem aí como os gregos explicavam as estações do ano. É uma história da mitologia grega, onde Perséfone era filha de Deméter, deusa da fertilidade, e ela é raptada por Hades, que é dos mundos inferiores. Hades a rapta, leva para os mundos inferiores, e ela retorna trazendo consigo a primavera. Ela consegue escapar de Hades e faz aí a estação da primavera. Então era como os gregos contavam aí os seus fenômenos naturais e como que eles surgiram. Então a gente tem nessa pintura um exemplo muito claro da mitologia grega. A palavra música vem de musa. Musa era uma das deusas irmãs que presidiam as artes. A música, ela estava ligada aí, não só na mitologia grega, mas à ciência. Para os gregos, a música tinha uma origem divina. Eles acreditavam que os seus primeiros intérpretes eram Orfeu e Apolo. Eles acreditavam também que a música tinha um poder curativo. Ela tinha o poder de curar mente e corpo. E agia também sobre as forças da natureza. A música grega era monofônica. O que isso quer dizer?
que ela tinha apenas uma melodia. E o aspecto mais importante da música grega era a união com a poesia e a dança. Então foram encontrados alguns fragmentos de música e com eles também algumas representações de dança, até mesmo nessas pinturas dos vasos. Foram encontrados fragmentos de música grega que datavam aí de 338 a 344 anos antes de Cristo. Então, a música grega, ela é bem antiga, né? Foi encontrado, eu vou colocar aí para vocês, o Epitáfio de Céikilos, que é a composição musical completa do mundo antigo. Então, é o fragmento mais antigo de música que nós temos gravado até hoje, guardado até hoje. Esses fragmentos foram decifrados no Renascimento e estudados somente na atualidade. Então, foi guardado lá durante o Renascimento, mas estudados há pouco tempo. O teatro grego surgiu no século V a.C. E ele era um envolvimento coletivo, ético, político e psicológico. As pessoas se reuniam para fazer o teatro e tinham aí uma preocupação não somente de trazer um espetáculo de prazer, mas eles tinham aí também outros questionamentos, principalmente políticos. Na Grécia Antiga, somente os homens que poderiam atuar, as mulheres não atuavam, não tinham esse direito. E eram-se usadas muitas máscaras para representar as suas emoções. Então existia a máscara da tragédia, com uma feição triste, e a máscara da comédia, com uma feição mais feliz. E eu vou colocar aí para vocês alguns exemplos que ilustram melhor o que eu estou falando. As máscaras eram comuns e tinham como função facilitar que as pessoas acompanhassem as cenas pelas expressões. O coro era composto pelos narradores, que por meio de representação, canções e danças, contavam os feitos do personagem. O coro fazia intermediação entre o ator e a plateia, com pensamentos e sentimentos que deveriam ser evidenciados, além de articular a conclusão da peça. Os espaços para representações teatrais eram em formato de L ou U, ao ar livre, construídos sobre uma colina, e o enfileirado era distribuído arquitetonicamente para que o público pudesse se assentar. A acústica dos teatros gregos impressiona pela qualidade de som produzido, pois o espectador da última fileira recebe fielmente o som na mesma altura, intensidade e duração. O anfiteatro em Epidauro, na Argólia, santuário de Asclépio, deus da medicina, é um exemplo e ainda está em uso. São 55 fileiras semicirculares com capacidade para 14.000 espectadores, que é esse que está aí na imagem. Bom, gente, por hoje é só. Na próxima aula continuamos falando sobre a arte grega, em outros aspectos, já no capítulo 8 da nossa apostila. E eu vejo vocês até lá. Espero que tenham gostado do material. Espero também um feedback, que vocês façam aí os exercícios e depois vejam na plataforma o gabarito comentado. Estudem durante essa pandemia e vivam e sintam a arte em suas vidas.